reuniram naquele cenáculo, a Bíblia diz que de repente soprou um forte e veemente vento, encheu toda a casa. Foram vistas línguas repartidas como que de fogo, e eles foram cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz que naquele dia estava acontecendo uma grande festa, e as pessoas ficaram admiradas, atônitas, ao ouvirem ali aquele som, ao ouvirem ali eles falando línguas, não é isso? E eles puderam entender, eles estavam falando das grandezas de Deus, eles estavam falando a respeito das promessas de Deus. O Espírito Santo fez com que aqueles que estavam participando da festa, a festa de Pentecoste, a festa das primícias, a festa da colheita naquele momento, entendessem, e isso chamou muito a atenção deles, e correndo até o cenáculo onde eles estavam reunidos, eles então zombaram, dizendo: estes homens estão embriagados, esses homens estão cheios de mosto, sendo tão cedo, apenas 9 horas da manhã, estes homens estão já embriagados. Foi quando o apóstolo Pedro se colocou de pé, levantou a sua voz e começou a dizer, para que eles ouvissem a sua palavra. E Pedro então diz: esses homens não estão embriagados, como vocês pensam, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Há uma profecia, Pedro estava dizendo, há uma promessa de Deus, e Deus acabou de cumprir a sua promessa. E eu quero falar um pouquinho a respeito das promessas de Deus. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, o Salmo de número 92, versículo de número 12. Salmo de número 92, versículo de número 12. Há uma promessa para os justos. Quem são os justos? Aqueles que pela fé foram justificados em Cristo Jesus e agora têm paz com Deus. A Bíblia diz em Romanos 5, versículo 1: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. E olha só que promessa o Senhor tem, maravilhosa para o justo. Versículo ou verso 12, já que estamos falando a respeito de salmos, hinos, louvores. Salmo 92, versículo 12: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano. O justo não vai perecer, mas o justo irá florescer. O justo terá vida, pois está debaixo do cuidado, do socorro, da provisão do Senhor. O justo florescerá como a palmeira. Apesar do vento, apesar da tempestade, o justo não vai perecer. Após o vento, após a tempestade, após a tribulação, após a perseguição, após a acusação, após a afronta, o justo vai florescer como a palmeira, vai permanecer de pé, porque o Senhor é quem cuida da vida do justo. E diz mais: crescerá como cedro no Líbano. Você não vai diminuir, você não vai perecer,
você não vai se acabar, pelo contrário, a Bíblia está dizendo, a promessa de Deus para as nossas vidas é: haverá florescimento, haverá crescimento para as nossas vidas. Quantos creem nessa promessa? Aleluia, glória a Deus. O justo florescerá, o justo crescerá como cedro no Líbano. O que é o Líbano? Em meio ao deserto, era um verdadeiro oásis. No Líbano havia água, no Líbano havia sombra, todo o derredor era deserto, mas no Líbano havia água, havia sombra, havia crescimento, havia florescimento. Por quê? Porque Deus é aquele que cuida do justo, e ele vai florescer como a palmeira e vai crescer como cedro no Líbano. No deserto não há crescimento, mas no Líbano uma madeira nobre, até hoje é usada o cedro para a construção. O cedro, uma madeira nobre, cresce porque há uma promessa de Deus para as nossas vidas. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Uma outra promessa aos que temem ao Senhor, Salmo 25, versículo 14. Salmo 25 e o verso 14. Louvado seja Deus pela fé que temos em Cristo, a qual nos justifica diante de Deus e nos torna justos, justificados. E para o justo a palavra, a promessa é florescimento e crescimento da parte do Senhor. Nós tememos a Deus e há uma promessa para aqueles que temem ao Senhor. Salmo 25, verso de número 14, a Bíblia diz: o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Mais uma promessa de Deus para aqueles que temem ao Senhor. Deus tem revelação, Deus se manifesta, Deus se revela para aqueles que o temem. Em Mateus capítulo 11, a partir do verso 25, Jesus se alegra e diz: Pai, graças te dou, porque ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos, mas as revelaste aos pequeninos. Nós somos os pequeninos do Senhor, que tememos a Deus e esperamos na sua promessa. Há muitos que se dizem sábios e entendidos, mas não conhecem o seu tempo, não entendem esta visitação de Deus, estão de fora do plano da salvação, estão de fora das promessas do Senhor. Mas para aqueles que o temem, o Senhor está dizendo nesta noite: eu me revelo a você, eu me manifesto a você, eu descortino os meus segredos para a tua vida, para a tua história. Que promessa gloriosa! O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto, a sua aliança. Há quantas pessoas que não entendem, há quantas pessoas que estão cegas, mas o Senhor já fez cair as escamas dos nossos olhos. Nós podemos ver porque João capítulo 8, versículo 12, Jesus disse: aquele que me segue não andará em trevas, porque eu sou a
a luz do mundo. Quantos estão seguindo ao Senhor Jesus aqui? Deixa eu ver. Você não está em trevas, você não vai cair no buraco, pelo contrário, você está seguindo a Jesus, que é a luz do mundo. Em Mateus 5,14, Jesus nos diz: vós sois a luz do mundo. Estamos seguindo a luz do mundo e recebemos esta luz ao ponto de também podermos brilhar, ao ponto também de podermos ser referência, faróis de Deus, astros que resplandecem em meio a esta geração perversa e corrompida. Louvado seja Deus. Mais uma promessa no Salmo 149, verso 4. Há uma promessa para o justo, há uma promessa para aqueles que temem ao Senhor, há uma promessa para os mansos. E é por isso que Jesus, ainda em Mateus 11, nos diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Salmo 149, versículo 4, a promessa para o justo: porque o Senhor se agrada do seu povo, Ele, o Senhor, adornará os mansos com a salvação. Que adorno maravilhoso! Pastor, o que é adorno? É aquilo que embeleza. Pastor, o que é adorno? É aquilo que traz sentido, graça para os mansos, através do seu espírito. Paulo, ensinando aos Gálatas, ele nos ensina dizendo que os que têm e são cheios do Espírito Santo de Deus não são iracundos, não são vingativos, não estão aí com a raiz de amargura corrompendo e condoendo dentro de si. Pelo contrário, estes são mansos. E a promessa para os mansos é: o Senhor adorna, embeleza, acrescenta, enfeita as nossas vidas com a sua salvação. Salvação é livramento, salvação é escolha, salvação é bem-aventurança, salvação, querido, é a beleza de Cristo, o cheiro de Cristo em nossas vidas. Para os mansos há uma promessa de adorno, de salvação para a sua vida. Salmo de número 30, verso de número 5. Uma promessa aos que choram. Louvado seja Deus. Salmo de número 30 e o verso de número 5. O Espírito Santo torna, realiza, não é isso? E foi por isso que Pedro foi bastante enfático naquele dia. Já vamos falar um pouquinho a respeito disso. Uma promessa aos que choram. Salmo 30, verso de número 5. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Olha que promessa para aqueles que choram na presença do Senhor, para aqueles que derramam a sua alma em lágrimas diante de Deus. Eu me lembro de uma mulher que entrou na casa de Deus chorando,
derramando a sua alma. O profeta Eli, quando observou aquela mulher balbuciando, abrindo os seus lábios, mas não escutava palavras, mas ele contemplou lágrimas nos seus olhos. Ele a teve Ana por embriagada, mas ela disse: não, meu Senhor, eu falo da angústia do meu coração, eu derramo a minha alma perante o Senhor. Eli então volta-se para Ana e diz: vá em paz, e o Deus de Israel lhe conceda a tua petição. Para aquele que chora diante do Senhor, Ele tem resposta. Para aquele que chora aos pés do Senhor, o céu não está de bronze, o céu não vai estar fechado, pelo contrário, o céu vai se abrir. A Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-lhe-á, buscai e encontrareis. A Bíblia diz: bem-aventurados que choram. Por quê? Porque serão consolados. Há uma alegria, há um gozo, há uma resposta para todos aqueles que choram aos pés do Senhor. Aquelas mulheres, quando visitaram o túmulo do Senhor, a Bíblia diz que elas estavam chorando, e uma delas chegou a dizer: onde puseram o meu Senhor? E o anjo então respondeu a ela: ele não está aqui, ele já ressuscitou. Aleluia. Ei! E quando Maria vai saindo, ela pensa que o hortelão, aquele que cuidava das plantas ali naquele horto, estava ali. Mas a Bíblia diz que o próprio Jesus disse para ela: não chores, oh glória. Quem chora diante de Deus tem resposta. Não é apenas uma gotinha de água com sal, mas diante do trono de Deus são palavras. O Espírito Santo as leva como gemidos inexprimíveis diante do Senhor. E quem chora para Deus, querido, tem resposta. O próprio Jesus se apresentou a ela e disse: aleluia, sou eu, não temas. Ide e dizei aos meus discípulos que vão para o monte das oliveiras, e lá eles me verão. Maria pôde dizer: Rabone, mestre, é o Senhor, oh glória. Jesus enxugou a lágrima de Maria. Jesus pode e quer enxugar a minha e a sua lágrima, o tanto que lá no céu, lá no porvir, diz Apocalipse 21:4, e Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Por nós choramos aqui embaixo, mas lá em cima Deus vai enxugar todas as nossas lágrimas, porque aqui embaixo tem tribulação, aqui embaixo tem angústia, aqui embaixo tem enfermidade, aqui embaixo tem pesar, mas na glória para onde eu e você iremos, não haverá nada disso. Pelo contrário, haverá gozo, haverá louvor, haverá adoração, haverá júbilo constante diante do Senhor, porque Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Há uma promessa para os que choram, aos retos. Salmo 84, verso 11. Deus é fiel, fiel é o que prometeu, diz a Bíblia, o qual também o fará. Salmo de número 84, verso de número 11.
aos retos. Olha só a promessa de Deus. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Que promessa, queridos! O meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, Ele é um sol. Ele é aquele que ilumina, Ele é aquele que esclarece, Ele é aquele que aquece as nossas vidas. Ele é o sol da justiça. Eu costumo dizer sempre isso. E Ele brilhou no horizonte do nosso ser, querido. O Senhor Deus é um sol. Além de ser este sol, imagine o mundo sem o sol. Não haveria vida, não haveria renovo, não haveria alegria, não haveria satisfação. Imagine, querido, as trevas. A Bíblia diz que logo no início, quando tudo era trevas, Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A terra estava sem forma, a terra estava vazia, e a Bíblia diz que havia trevas, escuridão sobre a face do abismo. Imagine que coisa, que caos! A palavra que todo estudioso bíblico usa para esse momento na eternidade, para o primeiro dia da criação, é caos, trevas, sem forma e vazia. Mas a Bíblia diz no verso 2: e disse Deus, haja luz, e a luz resplandeceu, queridos. O caos foi embora. Como todo artista, como quando vai pintar um quadro, como todo artesão quando vai fazer a sua obra. Nenhum artista pinta um quadro no escuro, nenhum grande artesão ou pequeno artesão faz algo no escuro. Pelo contrário, ele acende a luz para que possa ver, para que possa desenhar, para que possa escrever, para que possa esculpir, para que possa dar início à sua obra. Ei! O grande artesão chamado Jeová, o grande pintor do mundo chamado Jeová, já acendeu uma luz na minha e na sua vida. Ele se chama Sol da Justiça. Ele começou uma boa obra, Ele está trabalhando na nossa vida, Ele está adornando o nosso ser, Ele está abençoando as nossas vidas com toda a sorte de bênção que há em Cristo Jesus. A nossa vida era um caos, a nossa vida era vazia, a nossa vida estava em trevas, mas Deus disse: haja. Esse haja é o verbo, e a Bíblia diz que o verbo estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por Ele, nada do que foi feito sem Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Este verbo haja tem um nome, o nome dele é Jesus Cristo. Esse verbo está em nossas vidas, dizendo: haja vitória, haja cura, haja renovo, haja alegria, haja crescimento, haja mudança. Ei, o verbo de Deus está em nossas vidas e Ele já mudou a nossa história. Ele é o verbo de Deus.
O Verbo se fez carne. E o Verbo habitou entre nós. O Verbo foi ao Calvário. O Verbo morreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou para nunca mais morrer. Pedro, no seu discurso, ele disse: as ânsias da morte não puderam prendê-lo, porque ele ressuscitou. Por isso o salmista declara essa promessa para os retos de coração, porque o Senhor Deus é um sol, Ele é luz, e tem mais, além de ser sol, Ele também é escudo. Todos os dias, querido, há dardos inflamados do maligno contra nós. Se Deus abrisse os nossos olhos, nós veríamos nas ruas os demônios passando e lançando dardos sobre as nossas vidas. E isso aconteceu algumas vezes. Num dia, o Senhor abriu os olhos espirituais de um dos seus servos e ele contemplou, estava trabalhando juntamente com o seu genro, um diácono nosso lá de Ubatuba. Ele contou essa experiência. Eles estavam trabalhando e ele levantou os seus olhos e viu uma mão negra que apareceu subitamente do céu, com um dardo escuro na mão. E aquele dardo foi lançado em direção ao genro daquele diácono. E ele, quando contemplou aquilo, ficou assustado. E aquele dardo vinha para atingir o coração daquele irmão. Mas naquele momento ele contemplou uma outra mão, cuja mão estava uma espada flamejante de fogo, que quando aquele dardo ia acertar o irmão, aquela espada então cortou aquele dardo, trazendo livramento, trazendo proteção. E é por isso que o salmista declara: o Senhor é sol, mas o Senhor também é escudo. O Senhor é aquele que te guarda, o guarda de Israel não tosqueneja, o guarda de Israel não dormita. O salmista declara: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro, o teu socorro vem do Senhor, que é escudo. Aleluia. Além de ser sol, além de ser escudo, a promessa para o reto é: o Senhor dará graça. Oh, querido, imagine a nossa vida sem a graça de Deus. A Bíblia diz: pela graça sois salvos. É a graça de Deus que faz toda a diferença. Só vou contar uma experiência bíblica. Paulo estava passando por uma situação muito difícil. A Bíblia diz que um espinho na carne o acusava, o atormentava, o machucava, esbofeteava a sua cara, a sua face, diz a Bíblia. Quem sabe dizendo: você não ora e Jesus não cura, mas olha você com espinho na carne. Quem sabe ele mesmo diz que um enviado de Satanás esbofeteava a sua cara, dá a entender que era uma acusação, dava a entender, querido, que era uma zombaria ou algo assim. Você não ora, você não faz a obra, você não serve ao Senhor, e olha a sua vida, olha a sua situação. E naquele momento Paulo está dizendo: ó miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que está em mim, está sempre me levando a fazer o mal. Eu sou um pobre, eu sou um miserável homem. Mas naquele momento o Espírito Santo disse ao seu coração: Paulo, aleluias,
a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Você não tem, mas eu sou na tua vida. Você não pode, mas sou eu contigo. E é por isso que ele escreve: eu aprendi tanto a ter como a não ter. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou pobre, eu sou miserável. Quem me livrar do corpo desta morte? Eu dou graças a Deus por Cristo Jesus, em quem temos vitória. Não são as nossas obras, não são os nossos méritos, não são os nossos feitos, mas é a graça. Mas é o que Jesus já fez por mim e por você. O que eu faço? Apenas creia, apenas receba, apenas se entregue. O Senhor disse para Paulo: não temas, ninguém vai tocar em você. Eu tenho muita gente nesta cidade. Apenas pregue a minha palavra, apenas faça a minha obra, porque a minha graça te basta. Mais duas promessas e encerramos. Salmo 147, verso 3: aos quebrantados de coração, aos retos o Senhor é sol, o Senhor é escudo, o Senhor dará graça e glória, e não negará bem algum aos que andam na retidão. O Senhor não nega, querido, não retém. A dispensa de Deus está aberta para as nossas vidas. Salmo 147, verso de número 3: aos quebrantados de coração. O que o Senhor promete para os quebrantados de coração, contritos de espírito. Olha só o verso de número 3 do Salmo 147. Sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Oh, queridos, o Senhor sara, o Senhor cura, o Senhor restaura, o Senhor restitui, o Senhor renova. O Senhor é aquele que nos sara. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 15, versículo 26: eu sou Jeová Rafá, eu sou o Senhor que saro todas as tuas feridas. Ouçam a minha palavra, guardem os meus mandamentos, e nenhuma das pragas que fiz cair no Egito virá sobre vós, diz o Senhor, porque eu sou o Senhor que sara. Ei, Aleluia. Andacachande, cabianarabiacai. Quando vocês estão ouvindo a palavra do Senhor, guardando os seus mandamentos, essa promessa é para você, essa promessa é para nós. Eu sou Jeová Rafá na tua vida, eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que te cura, eu sou o Senhor que limpo as tuas feridas. Pastor, mas a minha ferida é na alma. Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor tem cura para o nosso corpo, o Senhor tem cura para a nossa alma, o Senhor tem cura para todas as nossas feridas. A Bíblia diz que uma mulher que sofria já há 12 anos de um fluxo de sangue terrível, gastou todo o seu dinheiro com os médicos, mas não adiantou, pelo contrário, ela ainda piorou, indo de mal a pior. Mas ouvindo falar do
médico que cura. A Bíblia diz que ela propôs no seu coração, se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu sararei. Quando ela chegou lá, ei querido, tinha uma multidão na frente dela. Ela disse: como é que eu vou tocar na orla deste homem? Como é que eu vou ser curada? Como é que eu vou ser sarada? Quando é que vai cessar este mal da minha vida? A Bíblia diz que ela não desiste. A Bíblia diz que ela faz uma estratégia e vai por detrás. Eu não vou embora sem receber a minha cura. Eu não vou embora sem ser sarada. Ei, querido, o céu está dizendo nesta noite: é um pequeno número, são poucos que estão na minha casa, mas eu tenho cura para a tua alma, eu tenho cura para o teu coração, eu tenho cura para a tua história. Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando ela toca na hora da sua veste, você conhece a história. Saiu virtude, saiu poder, saiu glória. É o que nós precisamos nestes últimos dias. Precisamos da virtude do Senhor, precisamos da glória do Senhor, precisamos do poder de Deus em nossas vidas. O crente sem poder, ele se esconde, pastor Joel. Mas o crente com poder faz igual Pedro, se levanta e diz: olha, ninguém está embriagado aqui não. Estamos debaixo da promessa, estamos debaixo do poder, estamos debaixo da glória. Se vocês também querem, é só aceitar Jesus como Salvador, é só se arrepender dos seus pecados, é só se entregar de coração a Deus. Ele vai fazer isso que fez conosco. Se você quer cura, a cura chama-se Jesus de Nazaré. Louvado seja Deus. O Senhor sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Última promessa, Salmo 34, verso 18 e 19. Encerramos aqui esta meditação na palavra do Senhor. Salmo 34, verso 18 e 19. Deus é Deus de promessa. Para o justo, para aqueles que o temem, para os mansos, para os que choram, para os retos, para os quebrantados de coração. E eu termino dizendo: aos contritos de coração. Salmo 34, verso 18 e verso 19. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ei, querido, quer ter o Senhor bem pertinho de você? Quebrante o seu coração, derrame a sua alma perante o Senhor. Ele vai estar perto, Ele vai te ajudar, Ele vai te tomar pela mão direita e vai dizer: tu és meu, tu és minha, diz o Senhor dos exércitos. Muitas são, se coloque de pé neste momento, as aflições do justo. Ei, tem dia, tem hora, tem oportunidade que o Senhor permite entrarmos na fornalha. Tem dia, tem hora, tem ocasiões que Ele permite entrarmos na cova, mas lá dentro da cova, lá dentro da fornalha, Ele vai dizer: eu estou aí com você, eu não te deixo, eu não te desamparo. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de
todas elas. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém, queridos? Vamos orar, agradecendo a Deus por mais este culto que podemos oferecer ao Senhor. Em nome de Jesus, que a graça de Deus, a bênção de Deus, a presença de Deus esteja sobre a vida de cada um de nós. Deus abençoe aqueles que nos acompanharam pela internet, pelo canal da igreja, também pela nossa página no Facebook. Deus abençoe a sua vida. Deus tem promessa para você, Deus tem promessa para a sua família. Amém? Seja justo ou justificado pelo sangue de Jesus, seja reto, quebrante o seu coração, chore na presença do Senhor, quebrante o seu coração na presença do Senhor, porque Ele tem promessa para a sua vida. Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Amém? Pastor Joel, ora, abençoa as nossas vidas neste momento. Quero pedir, amém, orar para a Rita. A Rita, ela fracassou bastante esse dia.